Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos, bem-vinda ao nosso conteúdo. Se você está vendo aí do YouTube em forma de webinar ou está vendo o nosso podcast no Spotify ou no nosso site. Vamos lá, hoje vamos conversar um pouquinho sobre Customer Success, tração. Trouxemos aqui o Luciano Miranda, auto-intitulado CEO de primeira viagem da Petico. E aí, Luciano, tudo bem? Como vai? Fala, Flávio. Tudo bem, cara. Obrigado pelo convite. Maravilha. Obrigado pelo seu tempo, pela sua disponibilidade aí com a gente. Vamos começar sempre do começo aqui, né, que é a apresentação. Fala pra gente aí um pouquinho quem é o Luciano. Cara, vamos lá. Eu sou formado em Ciência da Computação, aqui na UFSCar, na Federal de São Carlos. Sou um CEO de primeira viagem, sou o cofundador da Petico. Falando um pouco agora da Petico, a Petico é uma empresa que é apaixonada por pets e pelos seus humanos. Nós basicamente nos dedicamos a inovar, a criar experiência e entregar a experiência da melhor maneira possível para esses peludinhos, seja com produtos, seja com serviços, ou seja simplesmente com um atendimento de primeira qualidade. Que Basicamente bacana. é isso que a gente faz. Legal. Você tinha me passado, né? A gente se conhece já e é basicamente então o modelo de negócio de vocês é um clube de assinatura para pets. É isso? E seus humanos? O modelo de negócio é esse? Sim, sim. Hoje nós chegamos a um modelo pautado em recorrência. A Petico, ela como companhia, o principal propósito nosso é entregar experiência. E a gente entende que a experiência ou propósito de valor, quem escolhe é o cliente. Então, hoje nós sabemos que o clube de assinaturas, o Box Petico, é um desses canais. Mas, além disso, nós temos o Shop Petico, que é um e-commerce voltado principalmente para a nossa base de assinantes, e nós temos o Blog Petico, que é um portal de conteúdo onde as pessoas estão em busca de entretenimento, dicas e informação. Então, hoje o que nós fazemos é nos posicionar para entregar a melhor experiência possível, que começa do digital até o físico. O canal, quem escolhe é o cliente. Hoje, o principal canal deles é o Clube de Assinaturas, que representa aí 95% de toda a receita da companhia, mas nós entendemos que num futuro não tão distante haverão outros canais e a escolha de como o cliente enxerga valor no relacionamento conosco fica a critério dele. A gente está ali para entregar a melhor experiência possível. Se for no Instagram, que ótimo. Se for via assinaturas, que ótimo também. E falando um pouco mais especificamente do Clube de Assinaturas, hoje nós somos talvez um dos maiores clubes de assinaturas de experiência da América. Do Brasil, nós somos o maior. Há uma diferença entre clube de experiência e clube de compra programada ou de recompra, né? Num clube de recompra, você adiciona uma cesta de produtos para ser escalonada a entrega em uma data que você escolhe, fica a teu critério. Mas é um produto que o cliente escolhe. No caso da experiência, o cliente confia integralmente na curadoria da empresa. Então, ele espera ser surpreendido mensalmente por uma cesta de produtos ou uma entrega de um serviço da qual ele não sabe qual vai ser a entrega no mês, mas ele confia integralmente na companhia. Então, nesse nicho, nós somos hoje o maior clube do Brasil, no segmento pet. Que bacana, que legal. Eu percebi que você já me passou alguns conceitos muito interessantes aí, né? Do que o que vocês fazem é o propósito da empresa com o cliente no centro, independente do jeito que vocês fazem, né? Então, isso pode mudar, o jeito pode mudar de acordo com o cliente. Então, é o cliente no centro mesmo, né? Fala alguns números para a gente, Luciano, da Petico hoje, funcionários, assinaturas, tempo de vida, enfim, conta um pouquinho aí dos números para a gente. Vamos lá. É exatamente isso, viu? O cliente é no centro. Algumas empresas entendem que essa frase é bonita para deixar colada ali na parede, né? Então, olha, somos customer centric, mas não entendem de fato a essência disso. A essência disso é você estar disposto a mudar completamente o seu principal canal de aquisição ou o seu principal canal de relacionamento com aquele público, se o propósito é a entrega de valor para ele estiver mudando.
Então, hoje nós sabemos que o box é um dos nossos principais canais. Mas se no futuro for o e-commerce, se no futuro for a revista, se no futuro for simplesmente um canal de entretenimento, quem vai definir isso é o consumidor final. Por isso que nós nos dedicamos o tempo todo a ficar atento, a nutrir esse relacionamento e entender essa real demanda do nosso consumidor. Nós fomos fundados em 2014, final de 2014. E por que nós somos realmente pautados com o cliente, né? Porque no início nós não tínhamos ideia do que nós iríamos fazer. Então, nós começamos com um portal de conteúdo e começamos a gerar conteúdo, não entendíamos muito bem do mercado, mas nós estávamos dispostos a entender as reais necessidades daquele público. Então, durante aproximadamente um ano, nós não tivemos sequer R$1 de faturamento, porque nós não sabíamos nem o que nós iríamos vender. Em 2015, nós chegamos à conclusão de que, de fato, o que aquelas pessoas gostariam era de se relacionar com a Petico, recebendo os produtos da Petico. Em essência, o que nós gostaríamos de fazer desde o início, quando a Petico nasceu em uma véspera de prova de cálculo 2, na sala de estudos do AT4 da UFSCar. Aí ainda bem que a decisão foi abrir uma empresa, né? Não foi capinar um lote, senão a gente estava lá capinando até hoje. Na verdade, a gente só queria uma desculpa para não ter de fazer a prova. A real era essa. Bom, dado o contexto de que nós entendíamos que havia um público muito grande de pessoas que possuem animais de estimação e não estavam em busca, não conseguiam encontrar bons produtos e bons serviços. E existia na outra ponta uma indústria grande, fragmentada, mas que não sabia comunicar direito com esse público. A Petico nasceu com o propósito de tentar ligar essas duas pontas. A primeira premissa foi atacar o segmento de serviço. Então, nós queríamos ser um marketplace para unir as pessoas que estão em busca de pet shop e veterinários com prestadores de serviço de pet shop e veterinário. Nós participamos de uma competição de modelo de negócio da UFSCar, ganhamos, decidimos que aquele momento era o principal momento para arriscar na vida dos 4 sócios, 4 fundadores à época, baixo risco, saindo da faculdade, alguns ainda concluindo o curso. Então, eu quitei meu emprego, outros quitaram o emprego, falaram, cara, essa é a hora de arriscar, vamos para cima que o risco agora é muito baixo. Na primeira semana que nós estávamos simplesmente com nossos ativos eram 4 notebooks, começando o portal de conteúdo, já começando a desenhar uma plataforma de serviço, nós abrimos o site da Pequena Empresa Grandes Negócios e fomos surpreendidos com uma manchete gigantesca falando que um grupo de 3 ou 4 veterinários à época e um aporte de R$500 mil fundara o Cachorro Gato, que era um portal de busca e agendamento de serviços. Por um momento eu fiquei super feliz, eu falei, caramba, alguém validou o nosso mercado. Em outro momento nós ficamos completamente desesperados, porque eram 4 veterinários, nós éramos 4 cientistas, né, recém-graduandos ou ainda em processo de finalização de curso, e 4 notebooks. E aí o que nós fizemos basicamente foi, cara, vamos olhar para a nossa base, vamos olhar para dentro, vamos gerar conteúdo, tentar entender essas demandas e tentar entender qual é a real necessidade desse mercado. O portal de conteúdo começou a crescer, começou a tracionar, então nós sempre tivemos um pé muito forte em conteúdo. E em 2014, 2015, era a época dos blogs, né? As listas, 15 coisas fofas que você precisa ver hoje, 17 fotos maravilhosas que vão te fazer chorar, sabe? Essas coisas, esse tipo de conteúdo. E o Facebook naquela época distribuía muito bem conteúdo. Então nós conseguimos ganhar uma atração muito rápida no blog. Isso fez com que nós conseguíssemos, no primeiro momento, gerar a primeira demanda e assim tentar entender essa base. Quais eram as reais necessidades. E nós ficamos o processo de aproximadamente um ano tentando entender esse consumidor. E nós descobrimos que eles gostariam, eles já nutriam um bom relacionamento com a Petico e gostariam de consumir produtos da marca. Mais uma vez, obviamente, aí vem uma decisão estratégica. Bom, como que você entra num processo, então, de venda online com 4 notebooks, sem capital? Nós fomos entender que talvez a melhor maneira de fazer aquilo era por um modelo de assinatura. Isso fez com que nós voltássemos lá na nossa premissa original, que era unir as pessoas que querem produtos ou serviços com uma indústria que não sabe comunicar, não sabia muito bem comunicar com o mercado.
Então, o modelo de clube de assinaturas faria com que nós entregássemos essa experiência para esse consumidor final, unindo bons produtos da indústria, que está em busca de um segmento de mercado nichado ou um canal de comunicação físico, com quem gostaria de ser surpreendido mensalmente. Então, a primeira, foi aí que nasceu a sementinha do clube de assinaturas. Nós voltamos, então, ao propósito original, que era unir indústria e consumidor final. Quando nós começamos, obviamente, nós não tínhamos nada. Então, a nossa proposta, a nossa meta inicial do primeiro mês era fazer 5 assinaturas. Então, a nossa validação de mercado é, olha, se a gente vender 5 assinaturas, está perfeito, então alguém quer comprar isso. E valia para vender para parente ou não? Cara, por incrível que pareça, nós tivemos uma venda em uma cidade que era de um dos sócios aqui, do lado, Descalvado. Uhum. Eu suspeitei na hora que fosse algum parente. mas ele ele me jurou que não. Que não era. E o engraçado, cara, é que no primeiro mês nós conseguimos vender 5, no segundo mês nós vendemos 15, no terceiro mês nós tínhamos 30, no quarto mês nós tínhamos, sei lá, uns 45, 50, e aí nós percebemos que, cara, encontramos. Essa é a premissa de valor. E nós também falou assim, cara, é impossível, nós não somos os primeiros a fazer isso, e não fomos os primeiros a fazer isso. Já existiam outros clubes de assinatura PET no Brasil. Nós também olhamos fora do mercado brasileiro, no mercado de referência, que era o mercado americano, se existia alguém que fazia isso que a gente estava começando a fazer aqui no Brasil. Encontramos no Brasil, por pelo menos uns 3 ou 4 clubes de assinaturas, já performando, e fora do Brasil, a mãe de todos os clubes, a BarkBox. A Bark era muito similar a Petico. Tinha um portal de conteúdo muito forte, tinha um viés de assinatura muito forte, e ela tinha uma preocupação muito grande com o relacionamento que ela tinha com esse consumidor final. Então, nós entendemos que nós tínhamos ali o principal benchmark para seguir. Era um modelo americano que estava performando. Na época, eles já tinham pelo menos 60 ou 70 mil assinaturas. Nós tínhamos 45, só 45, não era 45 mil, não, aqui no Brasil. E fomos olhar também o que as outras empresas estavam fazendo, o que estavam fazendo de errado. O modelo de assinaturas, ele é um pouco contraintuitivo de quem parte do mercado de varejo tradicional. Por quê? Quando você tem um e-commerce ou quando você tem uma loja, você faz uma única venda daquele produto, então você tem uma margem muito alta naquele produto e você, obviamente, vai ter ali um período de retorno ou novas recompras daquele consumidor, não necessariamente daquele produto. O LTV dele é um pouco... varia muito de acordo com a categoria e varia muito de acordo com a loja, né? No caso da assinatura, o teu principal objetivo é que ele mantenha o relacionamento com a loja o tempo todo, o mês todo. Então, para isso, você tem de ter margens menores, porque você tem que entregar uma melhor relação custo-benefício. Só que se você não entende isso desde o começo do jogo e entende que não é um jogo de varejo, é um jogo de relacionamento. Então, você não é uma empresa de varejo, você não é uma empresa de e-commerce, você é uma empresa de relacionamento. Então, você tem que estar o tempo todo se relacionando com o consumidor, entendendo se ele gostou da curadoria de produtos que você entregou, entendendo se a direção que você está tomando, estratégica do negócio, está fazendo sentido, porque você não pode ter o mindset de um varejista de e-commerce no modelo de caixa, no modelo de operação recorrente de assinaturas. Porque senão você quebra. Seu churn vai ser muito alto, sua margem é muito apertada. Ou você não pode entrar no modelo de varejo, com a mentalidade de e-commerce, num clube de assinaturas recorrente. E o que nós entendíamos é que as empresas que estavam no mercado no momento, dentro do segmento pet, encaravam o consumidor como se fosse um comprador comum de e-commerce, mas não era. Então, eles pecavam na comunicação, eles pecavam no relacionamento, eles pecavam na forma de colher feedback, eles pecavam na forma de entregar conteúdo, que foi completamente ao contrário do que a Petico fez. O que nós fizemos o tempo todo? E aí eu volto, cara, nós somos customer centric desde o dia zero, porque se nós não tivéssemos olhado para a nossa base de clientes, base de potenciais clientes, né, base de leitores do blog, nós não tínhamos chegado ao clube de assinaturas.
E se nós não tivéssemos o tempo todo perguntando para as pessoas o que elas estavam achando da experiência que estavam recebendo, ou o que elas esperavam da experiência que elas estavam recebendo, nós não teríamos entendido que é um jogo de relacionamento, é um jogo de longo prazo, não um jogo de uma venda única. Então, isso fez com que, mesmo tendo outros clubes naquele momento, nós fomos o que permaneceu, o que conseguiu prosperar e entender que não tratava-se de um mercado simples de comércio eletrônico varejista. Cara, que legal, que aula, muito bacana. Deixa eu resumir, tentar entender aqui, né? Então, vocês começaram da melhor forma possível, com todos esses conceitos de startup, né? Validando o mercado primeiro, validando a sua solução. Gostei muito do que você comentou ali, que vocês começaram gerando conteúdo, gerando primeiro uma educação de mercado, né? Uma educação, uma informação, um entretenimento de mercado, para conseguir tração, né? Para conseguir esse tráfego e depois pensar o que fazer com ele. Cara, muito, muito legal essa ideia, né? Vi depois que vocês começaram e já no começo ali se depararam com alguma ideia que era igual à sua e já estava na frente, né? E isso, cara, todo mundo, todo empreendedor vai passar por isso, não tem jeito, né? Eu vi que vocês conseguiram entender que o que manda nas vendas e principalmente num modelo de recorrência é o relacionamento, né? Então, os pontos de contato com o cliente, seja um ponto de contato enviando o conteúdo, seja um ponto de contato pedindo feedback, um ponto de contato informando sobre alguma coisa do mercado, ou um ponto de contato parabenizando por alguma coisa ou oferecendo alguma coisa. Cara, sensacional, sensacional, assim, resumindo, né, tudo isso é basicamente isso. E a gente percebe que conteúdo permeia tudo, né? E quando o consumidor está no centro, você vende muito mais do que você acha que é o seu produto e serviço, né? Sim, sim. E disso eu vi que vocês escalaram ali, muito bacana, né? De 5 para 15 e isso continuou, né? Hoje vocês estão com quantas assinaturas? Hoje nós somos 10 mil assinantes ativos na base Box, né? E os outros canais ainda estão em maturação, mas são voltados principalmente para a base de assinaturas Box. O shopping, principalmente o segundo Hoje canal de... você considera essa base aí o seu maior ativo, né? Isso que é interessante. Eu vi que ela Hoje, consegue validar esses outros canais, né? entrando um pouco nessa linha que você comentou sobre a escala, sobre a atração, e a importância de colocar o cliente no centro, nós efetivamente colocamos o cliente no centro desde lá de trás sobre como entender aquela demanda de mercado até chegar no clube de assinaturas e depois, conforme as entregas foram acontecendo, como nós iríamos maturando e melhorando o produto e os processos para conseguir continuar escalando. Aí mudando completamente a mentalidade do que é uma empresa varejista tradicional para uma empresa de recorrência, onde o jogo é no longo prazo, é no relacionamento. Como que se deu esse processo de escala, principalmente? Nós dividimos ele em algumas fases. Na primeira fase, nós queríamos validar a proposta de valor de que nós conseguiríamos atuar como um encurtador entre o mercado e A a indústria. indústria. E como nós fazíamos isso? Nós nos apresentávamos, e isso também é muito diferente de um relacionamento de e-commerce, para a indústria como um canal de marketing. Ao contrário da indústria, que é um canal de vendas. Então, minha conversa com o fabricante não é, olha, eu quero dar vazão para o seu produto. Eu não sou uma prateleira exposta. Eu quero levar o seu produto até o consumidor final, porque nós entendemos que, com base na experimentação, ele gera recompra. Essa teoria foi muito pautada no modelo de compras do comportamento do consumidor moderno que foi construído pela Google, que ele falava do Zimote, né, o momento zero da verdade. Ou os micromomentos, né? Isso. Sim, muito legal. Porque nós entendíamos que, pensando na jornada de compra do consumidor moderno, ele pesquisava para buscar um produto, ele pegava a opinião de amigos, ele pegava a opinião de influenciadores, para isso serviu o nosso portal de conteúdo. Ele decidia ou não pela compra,
ele testava o produto e se ele realmente foi impactado, ele autoalimentava o sistema, sendo o influenciador daquele produto para que outra pessoa viesse a comprar. Então, pautado nessa teoria, nós nos aproximávamos e nos aproximamos da indústria como um canal de aquisição de potenciais clientes. Isso fez com que nós tivéssemos um relacionamento diferente com a indústria varejista, com o mercado varejista, com a indústria, porque nós nos portamos como um canal. Só que naquele momento, eu estou falando ali de 2015, 2016, a gente ainda tinha um cenário extremamente fragmentado no mercado, o início de um processo de eventual impeachment, na verdade foi a reeleição da Dilma, né? E aquele período turbulento, o mercado muito turbulento, nós nascemos numa crise, tá? É importante pautar isso. Nós nascemos na crise, porque isso vai fazer sentido ao longo de toda a nossa história. Esse processo fazia com que o mercado, a indústria ainda, não entendesse muito do online ou achasse que não fazia muito sentido. Cara, não faz sentido esse negócio de marketing, não faz sentido experimentação. Esse modelo aí da Google tá tudo errado. Como assim? Isso não funciona. O negócio é pegar minha bolinha, pegar meu ossinho, colocar no display do pet shop e colocar um produto com uma margem boa que ele se auto-vende. Só que nós entendíamos que não era assim que o mercado funcionava e não era assim que o mercado ia funcionar nos próximos 3 ou 4 anos. E a gente já estava começando antes a explicar para eles a importância de comunicarem bem o produto, de mostrarem bem a experimentação, porque um dos principais pontos de atrito no modelo de convencimento de compra, do comportamento do consumidor moderno, era de fato desembolsar o dinheiro e realizar a compra. Então, o que nós fazíamos? O modelo teórico. Eu gero conteúdo, eu falo do produto. Eu mostro o produto, eu tenho um canal de influência que eu posso dar opinião sobre ele. Eu pulo a etapa da compra e eu entrego o produto, eu gero a experimentação e se ele gostou, ele vai voltar a comprar, porque ele sequer desembolsou um dinheiro para comprar aquele produto, porque ele recebeu aquilo na curadoria de experiência que ele teve naquele mês. Então, o modelo teórico funcionava muito bem e funciona muito bem. Só que naquele momento o timing da indústria era outro. Até o timing do mercado é muito importante, né? Tem um mercado que ainda não é nem educado para aquela solução, né? Exatamente, exatamente. Então, o que nós entendemos? Nós começamos a encontrar uma barreira nesse modelo no início. E também uma barreira com o consumidor final, porque nós pegávamos um apanhado de produtos, colocávamos numa caixa e entregávamos. Ele entendia que aquilo era simplesmente uma relação custo-benefício. Eles me vendem produtos que eu consigo comprar no pet shop mais barato. E que chega em casa, que eu não preciso sair de casa, e só. Exatamente. Só que o grande turning point ali que nós conseguimos fazer de fato a aumentar essa escala foi quando nós mudamos a forma de comunicar esse produto. Então nós saímos de uma curadoria de serviço, de escolha de produtos, que era como nós vendíamos, para uma entrega temática. Isso aconteceu, acho que num tema de festa junina. Nós tínhamos na época, eu acho que 200 assinantes, nós falamos, cara, e se nós começarmos a tematizar a experiência? Então, nós não vendemos os itens em si, mas nós vendemos a experiência temática de receber aquela curadoria de produtos. Com base também em alguns... Vocês colocaram, desculpa cortar, né? Mas vocês colocaram uma hipótese no ar e vamos validar, ver se funciona ou não. Exatamente, porque nós tínhamos alguns testes e alguns resultados que nós colhimos da nossa base, principalmente dos cancelamentos que aconteciam, que era essa percepção muito atrelada da relação custo-benefício. Então, basicamente, ele pensava, ele me entrega uma bolinha, mas essa bolinha que ele entrega, eu tenho uma equivalente no mercado ali mais barato. Só que eu entregava para ele a bolinha, era a melhor bolinha top, né, ali daquele momento. Só que a proposta de valor que ele entendia era de uma relação custo-benefício. Eu estou pagando menos por receber itens. Então nós entendíamos que talvez isso fosse o potencial churn. Então nós começamos a mudar a proposta de entrega dessa caixa. Então nós mudamos para uma tematização. Quando nós começamos a tematizar, nós iniciamos um processo de escala vertiginoso. Aí saímos de 300 para 500, para 800 e a gente foi escalando. E aí tem o problema da escala também. Você começa a escalar, primeiro você precisa de time, né? Então você tem que começar desde o dia zero já montar uma equipe. E a segunda dificuldade da escala é
vou entregar um tema de festa junina, então eu preciso de um fabricante que tenha em seu sortimento, seu catálogo de produtos, uma pelúcia no formato de vaquinha. Eu preciso que o fabricante fabrique um petisco de espiga de milho. Então, esse processo de escala tematizado se tornou muito complexo também, porque era muito difícil encontrar produtos que complementavam a experiência que nós queríamos entregar. E aí nós demos o terceiro salto de escala, que foi quando nós passamos a nos posicionar, que era a nossa visão de médio e longo prazo, como um canal de entender, nós iríamos analisar o comportamento do consumidor, entender as necessidades dele e ensinar a indústria quais são os produtos que funcionam e não funcionam, com base em todo o feedback que nós colhemos ao longo de todos esses meses de entrega. Então, vocês viraram um canal de BI, de inteligência de mercado, para devolver informação para a indústria. Exatamente. Então, nós chegávamos para a indústria e falávamos, cara, olha, você pode desenvolver esse produto dessa forma, porque este produto é um produto validado, esse é um produto que funciona. No começo nós tivemos ali alguns desafios e tal, e alguns players que entendiam a gente como um canal de BI, né, um canal de desenvolvimento de produto, funcionava muito bem. Só que isso nichava muito o nosso mercado, mais uma vez. Então nós demos um terceiro salto que foi, cara, o negócio é o seguinte, nosso modelo funciona, nós sabemos que o comportamento do consumidor é esse, o mercado não está preparado ainda para seguir essa escala, então vamos a gente fabricar no sentido de, olha, vamos pegar algumas indústrias, trazer para o nosso leque debaixo do braço, vamos fazer tudo com marca própria. Então nós começamos então neste momento a cuidar de mais partes da cadeia. Então hoje, que é o resultado que nós entregamos agora, desde do petisco que é entregue até o pelúcia que é entregue na caixa, quase tudo é desenvolvido e pensado com base no know-how da Petico. Então, nós escolhemos desde as paletas das embalagens, o formato da embalagem, o formato do bifinho, do petisco, os aromas, o formato e o material do brinquedo, o porquê daquele brinquedo. Tudo isso com base em tudo que nós aprendemos conforme as entregas foram acontecendo ao longo de todos esses anos. E aí, de fato, faz com que nós nos portemos como um canal, nós nos portemos como um canal de experimentação, nós nos portemos como um canal de BI, só que agora para a própria marca. Então, hoje, os produtos da Petico são validados e testados em milhares de cães. Então, toda vez que nós colocamos um bifinho dentro de uma caixa ou um sabor novo de um produto dentro da caixa, não é ao acaso. Ele foi construído com base no know-how e no feedback de milhares de cães ao longo de dezenas de meses anteriores. Então, é um processo gradual de construção de produto. Então, hoje a Petico, de certa forma, ela mesmo se alimenta e ela mesmo se aprende com o próprio canal. Por quê? A indústria ainda não estava pronta para usar a solução o tempo todo, de forma integral. Então, nós usamos o nosso próprio canal e hoje possibilita que nós tenhamos o clube de assinaturas, o e-commerce e o desenvolvimento de linhas de produtos que futuramente vão estar disponíveis também no mercado convencional para não assinantes. Cara, que legal, sensacional. Eu fico de boca aberta aí de tanto conhecimento. Eu acho que vocês foram meio que ganhando muito disso no trocando o pneu com o carro andando, né? Que a gente chama, né? A empresa crescendo, evoluindo, vocês tentando entender. Cara, tem conceitos aí de cohort, tem conceito de customer success, conceito de enfim, várias temáticas aí, que é o que há de mais novo dentro da transformação digital, marketing, vendas, enfim. Luciano, para finalizar essa primeira etapa de tração, eu queria que você me explicasse, pode ser bem sucinto também, assim, quais os canais que mais funcionaram para você e que não funcionam mais, e quais os canais que você está descobrindo que está funcionando muito bem, assim, como que era no começo, né? Era mais SEO, conteúdo orgânico, alguma rede social, e-mail, como é que começou? Como que era o começo? O que mudou para hoje? Tá.
Se eu pudesse voltar no tempo com a experiência que a gente tem hoje de operação lá atrás, hoje nós estaríamos infinitamente maiores, com certeza. Mas é o processo iterativo de aprendizagem, né, cara? Principalmente dos canais. No início nós não tínhamos nenhum recurso, então desde o dia zero a Petico se autossustenta com o faturamento proveniente da companhia. Então nós temos uma cultura de baixo custo. Então, nós somos muito, 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 muito cuidadosos com orçamentos. Inclusive, é um dos pilares da nossa cultura, fazer muito com pouco. Você não precisa de soluções mirabolantes ou muito recurso para começar um negócio, nem começar a escalar, nem começar a vender. A prova disso é que no início nós não tínhamos budget para orçamento de Facebook. Nós entendíamos e localizamos grupos no Facebook que falavam de cães, que falavam de raças. Então nós encontramos na época um bot, uma forma de pegar o conteúdo que nós gerávamos no blog, que era um conteúdo embalde, falando de experiência, falando de assinatura, escalonávamos essas postagens, interagíamos em diversos grupos. Então, nós tínhamos acesso a uma base de clientes, basicamente a custo zero. Então, nós pegávamos nosso conteúdo e direcionávamos ele para os principais grupos de Facebook nichados. Nesse momento, o acesso orgânico também era muito alto, a distribuição de conteúdo no Facebook era muito alta, né? A entrega do Facebook era muito boa, né? Hoje era muito boa. Então, nós tínhamos, por exemplo, em alguns meses, sei lá, 500 mil de acessos no portal. Era absurdo, assim, o volume. E era muito ruim nosso funil, cara. Nossa, nós não tínhamos experiência nenhuma. E a gente foi aprendendo ali, de fato, com o carro andando. Então, o topo do nosso funil era conteúdo, era jogar essas pessoas dentro do blog. Do blog, nós tínhamos alguns embaldes para chamada de box, que é para landing page de conversão. Quando ele entrava na landing page de conversão, que aí sim ele se tornava parte do clube de assinaturas, aí tudo bem, aí tinha todo um outro trabalho de ciclo com e-mail, com nutrição desse público, né? E a gente conseguiu escalar assim por um bom período. Conforme foi entrando receita, nós começamos a publicar, impulsionar, olha para você ter uma ideia, impulsionar conteúdo no Facebook. Era muito barato e dava resultado. Só que eu acho que por volta de 2017, se não me engano, o Facebook mudou muito a política de distribuição de conteúdo, né? E aí ele atingia menos de 2% da base de fãs de uma página. Isso penalizou muito nossa operação. O esquema que nós tínhamos de guerrilha mesmo, de distribuir conteúdo em grupos não funcionava mais. Então aí nós começamos de fato a profissionalizar um pouco mais a aquisição em Facebook. Nosso produto ele é um produto que é difícil você explicar. Então, ele não tem uma demanda. Por exemplo, ninguém acorda hoje de manhã e fala assim, olha, eu quero assinar um clube de assinaturas para o meu cachorro. Não em 2016, não em 2017. Hoje nós somos conhecidos, né? O modelo é conhecido. Mas na época não tinha uma demanda de Google, de busca em Google para isso. Então, você vendia experiência. A melhor forma de você mostrar falar dessa experiência era mostrando. Então, nós éramos e somos ainda muito dependentes do Facebook, Instagram, YouTube. Nós já começamos desde o início a criar um canal e um ótimo relacionamento com influenciadores. Então, nós já tínhamos ali um canal de orgânico de influencers já desde muito no começo, porque nós tínhamos de mostrar o produto, mostrar o serviço. É difícil você explicar assim, a reação de um cachorro, a felicidade do cachorro recebendo box. Você tem que mostrar o vídeo, você tem que mostrar a foto. Então, hoje nós escalamos muito mais em mídias de conteúdo, né? Facebook, YouTube, Instagram, um pouco menos agora no blog. Tem ainda o conteúdo que pinga ali por SEO, mas muito mais direcionado, pensando ali em cauda longa mesmo, né? Aquele conteúdo mais perene que está ali para pingar tráfego ao longo, e a equipe de conteúdo pode ir infinitamente mais qualidades que eu explicar isso, mas é uma das estratégias, mas a principal hoje de performance acaba sendo ainda Instagram, Facebook, influencers e a própria base de clientes, né? Que então nós estimulamos muito o compartilhamento de conteúdo, o compartilhamento de fotos, o compartilhamento de vídeos.
é um produto que é difícil vender, né? Sim, cara, que legal, bacana. Então é muito legal quando você vê que como um canal funcionava e hoje não funciona mais, né? Por isso que é bom sempre que a gente fala que ter uma estratégia baseada no seu próprio terreno, né? No seu próprio. Imagina se todo o seu conteúdo tivesse na sua página do Facebook, hoje você estaria perdido, né? Hoje você não teria nem como mais voltar para conseguir, ou pondo muita grana ali, né? Então eu acho que você É aquela máxima de construir um prédio no terreno alugado, né? Então, exatamente, então exatamente. tem que ter todo Ou esse cuidado, né? eu uso o exemplo do Tim Maia, né? Você sabe que ele, quando o Tim Maia começou a ganhar muito dinheiro e tal, ele pegou, comprou um terreno na Barra, foi lá e construiu uma mansão, né? Chegou um dia um oficial de justiça entregando para ele um ofício que ele tinha construído o terreno no vizinho, não era na casa dele, não era no terreno Nossa, dele. É bem isso aí quando você começa a usar o canal de outras pessoas. Cara, se dá louca no tio Zuckerberg lá e ele muda tudo, você tá ferrado. Então, é muito sim. legal como vocês criaram, né, todo um alicerce e usaram esses canais como canais e não como fim, né? Muito Uhum. bacana. Bom, bacana. Então, cara, que legal entender, né, aí praticamente como vocês saíram do 0, 5, 15, 45 a 10 mil pessoas, escalaram, né, nesse tempo, usando o que tem ali de recurso, não necessariamente investindo dinheiro para isso. Mas eu acredito que essa atração e essa escalada, né, fez com que essa crise que agora começou, que entrou e tal, fez com que vocês assustassem um pouco. E eu não sei, né, se esse crescimento deu uma estagnada ou continua, mas eu quero entrar um pouquinho em customer success agora, né? Cuidar bem da base, cuidar bem desse relacionamento para ter esse LTV, esse lifetime maior, né? Que é o que é uma das coisas mais importantes hoje no mercado de recorrência. Então, eu queria que você me explicasse um pouquinho agora os dias de hoje, né? O que aconteceu, como que vocês mudaram a percepção de crescimento para manter uma base, enfim, conta um pouquinho aí como que foi, como que mudou essas estratégias tanto de marketing, de vendas, de retenção, enfim. Ah, legal, cara. Vamos lá. Bom, como eu disse lá atrás, nós nascemos na crise. Então, nós nascemos em um período de crise. Toda vez que nós tínhamos superávamos uma etapa, vinha outra crise, vinha outra pancada. Então, nós pegamos reeleição da Dilma, que foi extremamente turbulento. Nós pegamos um período de impeachment. Nós pegamos a incerteza do impeachment até a execução do impeachment. Nós pegamos, logo na sequência, um pouco do pedacinho do governo conturbado que o Michel Temer teve. Nós pegamos greve dos caminhoneiros, nós pegamos, logo na sequência, depois, a disputa eleitoral entre Haddad, entre Bolsonaro, entre Haddad, entre Bolsonaro. Passamos por isso. Eu falo assim, 2019 eu falei, cara, 2020 eu falei, cara, esse é o nosso ano. Teoricamente agora a economia vai surfar, tá tudo tranquilo, tudo sob controle, e veio o Covid. Então, todo ano, basicamente, nós lidamos com uma crise diferente. Isso fez com que nós nos tornássemos, de certa forma, resilientes, né? Nosso time, ele sempre foi muito enxuto, muito por conta das características de você operar e escalar com recurso próprio, faz com que você consiga ter uma consciência maior com o recurso, uma noção melhor de margens, uma noção melhor de controle de operação, controle financeiro. Então, nosso time ele é enxuto, nosso time ele é extremamente reativo. Eu falo que o pessoal que a gente não pode ser gato gordo, né? Gato gordo não pega rato. Então, enquanto os grandões ou as empresas maiores, elas tendem a ser gato gordo, a gente prefere ficar sendo os gatinhos magrinhos, mais rápidos, ágeis, para pegar os ratinhos quando eles passarem. Isso faz com que, de certa forma, nós tenhamos agilidade a responder a alguns contextos. Em 2020, em fevereiro, em janeiro, desculpa, eu fiz uma reunião com o time, apresentando nosso planejamento do ano. Nós tínhamos um planejamento bem agressivo de crescimento, porque entendíamos que seria talvez o melhor ano de estabilidade que nós teríamos. Havíamos passado um processo de montagem de time muito robusto, o time estava bom, o objetivo era dobrar a equipe, na época estávamos com 27 pessoas, a ideia era chegar ao final do ano até próximo de 40 pessoas na equipe, então nós estávamos com um planejamento agressivo de crescimento.
E eu trouxe em janeiro os 3 principais drives da companhia. Os 3 principais drives da companhia seriam churn, o segundo seria a diversificação de receitas, diversificação em canais alternativos de capitalização. E o terceiro, eventualmente, é fortalecimento de caixa, seja por levantando o dinheiro com bancos, levantando dinheiro com fundos, eventuais M&As. Eu entendia que também era um drive importante para pensarmos ao longo de 2020. O menor deles, não era o prioritário, mas o churn e a diversificação de receita eram os principais. E todo o posicionamento nosso foi pautado em entender melhor os nossos canais de entrega, entender melhor nossos canais de relacionamento, entender melhor nossos motivadores de churn e mudar o foco de que churn é responsabilidade de um time ou responsabilidade de uma única pessoa, para que o churn seja responsabilidade de toda a companhia, porque é reflexo direto do produto ou do serviço que nós entregamos. Então, nós errávamos na forma de acompanhar essa métrica. Não que ela não fosse acompanhada. Sempre fez parte da nossa cultura falar de retenção e falar da importância de ter o cliente no centro. Mas era muito distante a palavra churn, por exemplo, para quem está aqui agora fazendo o empacotamento das caixas. Vai falar, o que é churn? Então, nós trouxemos esses três drives, e principalmente essa métrica, a público, a falar assim, pessoal, isso é um objetivo nosso, essa é a métrica mãe da companhia, então é isso que nós estamos trabalhando. Essa etapa do processo, indiretamente, ataca essa principal métrica, que é o churn. Então, nós dividimos esse trabalho, isso em janeiro, e começamos a direcionar as frentes de ataque, de trabalho. E aí veio a Covid. E aí nós tivemos, num período muito curto de tempo, rever todos os processos, enxugar um pouco o nosso planejamento, avisar para todas as companhias que dependem da nossa operação. Tem centenas de pessoas fora da Petico que dependem da operação do Petico, porque fazer uma entrega de 2 toneladas de bifinhos ou petiscos por mês, cara, é muita coisa. Então, nós temos uma demanda muito grande de pessoas que trabalham indiretamente para atender as necessidades da Petico fora daqui. Então, nós, no primeiro momento, cuidamos do nosso time. Então, nós também temos ali uma premissinha dos 3 P's, né? People, Product e Profit. Pessoas boas geram bons produtos que geram lucro. E é sempre nessa ordem. Isso é inegociável aqui dentro. Então, nós primeiro tiramos as pessoas daqui de dentro, aquelas que eram possível, obviamente, fazer home office para garantir a tranquilidade e a segurança dessas pessoas. Depois, nós sinalizamos para toda a indústria que dependia da gente falar, gente, calma, parem, cessem seus investimentos, nós não vamos crescer tanto assim. Não se comprometam, guardem caixa. Iremos avisar novamente o que vir a acontecer no futuro, mas no momento a nossa sinalização é bandeira vermelha para tudo, para que obviamente eles tomassem ciência do que estava acontecendo no mercado e depois fomos rever as estratégias de margens, né? O que vão acontecer, vai precisar de linha de crédito, vai precisar de linha de crédito, qual vai ser o impacto financeiro disso? Isso tudo aconteceu em uma semana. Em uma semana nós mudamos completamente nosso planejamento do ano para entrar nessa nova etapa. Só que se a gente parar para pensar, quais são as importâncias e os mantras que estão sendo ditos agora? Bom, o comércio, o varejo como um todo. Olha, gente, agora vocês têm que ser online. Olha, pessoal, agora vocês têm de se preocupar com o cliente, vocês têm que entender a necessidade dele, vocês têm de diversificar a receita. É importante vocês serem conservadores com caixa. É exatamente o nosso planejamento no começo do ano. Então, que passado esse turbilhão, e eu esperei passar um pouco esse turbilhão, na segunda semana de crise mesmo, de Covid, eu me reuni com a equipe, mostrei exatamente a mesma apresentação que eu havia apresentado em janeiro. Falei, pessoal, mudou alguma coisa? Não mudou nada. O que vai acontecer é o seguinte, a gente vai ajustar a realidade, mas os focos continuam sempre os mesmos. A gente vai continuar olhando para a felicidade do cliente, vai continuar olhando para a retenção, vai continuar olhando para a diversificação de receita, entender os nossos canais. É só isso. Isso deu uma segurança e uma tranquilidade muito grande para a equipe. E aí, qual foi o resultado prático disso? Que nós sentimos, sim, um pouco do impacto da crise. De certa forma, nós estagnamos ali o crescimento, também porque nós passamos a ser um pouco mais conservadores com os investimentos em marketing, passamos a ser conservadores com o investimento em equipe. Não era a hora de pisar no acelerador, já que nós não conhecíamos o futuro.
E aprendemos ali ao longo das semanas o comportamento que estava tendo na nossa base, o comportamento que estava tendo com a aquisição, e agora sim nós vamos talvez retomar um pouco mais base de conhecimento, uma estratégia de crescimento. O churn aumentou, o que era esperado. Nós traçamos ali 3 cenários possíveis. Era um muito pessimista, um que seria o ideal e um muito otimista. Para a primeira semana. Na primeira semana nós ficamos acima do otimista. Aí na segunda semana nós fizemos isso de novo. Então, consecutivamente, nós sempre estávamos acima do nosso cenário otimista. Por que isso também acontece? Que quando você opera sem bootstrap, você não tem margem para erro, quando você opera com recurso próprio. Como nós fomos criados no contexto de crise, como nós nascemos no contexto de baixo recurso, nós sempre fomos conservadores por natureza na tomada das decisões. Então, isso também é uma coisa que pega muitas pessoas que estão começando a operar agora. Eles fazem BP para investidor. Eles vão lá e fazem um plano de negócio bonito, porque o Excel aceita qualquer coisa, para apresentar para investidor. Só que se aquilo lá não for executável, cara, você está perdendo tempo, você está se enganando. Então, todos os nossos planejamentos sempre foram muito conservadores, desde o dia zero. Então, isso faz com que nós consigamos, de certa forma, mesmo que ajustando o recurso, a base teórica da tomada de decisão ela é muito sólida, ela é muito robusta. Então, se nós apostamos em um canal, é com base em muitos dados. Se nós apostamos em uma estratégia, é com base em muitos dados. Hoje, nosso principal ataque é churn, e nós entendíamos que um dos principais motivadores, por exemplo, era o churn involuntário, o churn financeiro. Então, nossa equipe de tecnologia está trabalhando diretamente em como mudar ou como melhorar a nossa tecnologia de transação financeira. E isso está acontecendo e já está surtindo bons resultados no curtíssimo prazo. Então, quais são as perspectivas que nós temos agora para esse segundo trimestre? É um trimestre conservador, comparado, por exemplo, com o trimestre passado. Nós crescemos, o trimestre passado, crescemos menos do que nós esperávamos, mas nós crescemos. Crescemos acima do mercado, mas muito abaixo do que a gente havia planejado. Historicamente, nós nunca retraímos em nenhum mês. Então, o nosso pior cenário, o pior resultado foi estagnação. Como somos conservadores por natureza, a bandeira amarela está levantada. Então, nós já sinalizamos para os nossos fornecedores, sinalizamos para a nossa cadeia que vamos agir com cautela, esperamos num cenário de estagnação com potencial crescimento. Então, e esses reajustes, né, essas novas sinalizações, tanto para o time quanto para as pessoas externas, acontecem ali pelo menos uma vez por semana, acompanhando o resultado que nós estamos entregando semana a semana. E aí volta naquele papo que nós tivemos inicialmente, o porquê que toda quinta-feira eu faço call com a galera para falar de resultado, para falar do que está acontecendo, que o que impera aqui é a lei da clareza, né? Eu não gosto de surpresa, eu não gosto de ser surpreendido, então quanto mais claro a gente for na comunicação aqui, melhor. Cara, que legal, sensacional. Vai ao encontro a uma frase que eu falo, né? Que quem constantemente se adapta não precisa se transformar e com isso se machuca menos, né? Uma empresa que nem você comentou, um gato gordo aí que demorou muito para se adaptar ao mercado e agora que ela precisa ir para o digital, ela precisa olhar para o consumidor e precisa, cara, vai doer muito, vai perder gente, vai ter que investir uma bala, vai ter que mudar mindset, cultura, processos. Mas quem constantemente se adapta, olha que legal, você me falou que você só fortificou o que vocês estavam previstos no começo do ano. Vocês olharam para frente e falaram, cara, esse ano nossas bandeiras são essas. E daí vocês estão muito mais adaptados ao mercado, né? Já ser nativo digital, tudo isso conta, mas o que conta é essa parte de gestão também e olhar para pontos que são importantes para o negócio e não só ali o crescimento, senão vira um balde furado, né? Imagina se você tivesse um mindset de continuar querendo crescer, independente, vender, vender, vender e não olhar para a operação. Exatamente. Cara, sensacional esse papo, muito legal. Você ia complementar. Falando ainda desse pensamento especificamente sobre a retenção, cara, para a gente é uma coisa tão natural, mas tão natural que você pode pegar qualquer pessoa aqui dentro da Petico, desafio, inclusive, pergunte para ele qual que é a nossa principal
importância, qual a nossa principal atenção? Cara, vai ser o cliente. Então, é muito estranho para a gente hoje, inclusive, ver o mercado como um todo tendo de falar, não, agora você tem que olhar para a sua base. Olha, agora mais do que nunca é importante você ativar aqueles consumidores. Agora, mas, cara, é muito estranho para a gente, porque isso para a gente sempre foi muito natural. E como que a gente faz isso aí, entrando no pormenor um pouco mais técnico, é perguntar. É o tempo todo avaliar, é saber, entender beleza, churn vai acontecer, isso é natural que aconteça. O estranho é você não saber a causa. Então, você tem que saber o porquê. Pode ser um problema no teu negócio, pode ser um problema no teu processo, pode ser um problema no teu produto, pode ser um problema macroeconômico. Pode ser um problema pessoal da pessoa, que daí também pode ser um diz problema respeito. pessoal. Legal. Exatamente. Então, o que a gente faz e o que a gente sempre fez aqui dentro foi dividir, e agora está fazendo de forma muito melhor, inclusive, neste ano, dividir as frentes de cancelamento, de churn, e tratar isso de forma diferente. Então, hoje nós dividimos, inclusive, isso em 3 fases. Um que nós chamamos ali do Vale da Morte, que é aquele cara que churneia logo no começo. Esse cara, por que ele está ele não ultrapassou o Vale da Morte, ele não passou aquela etapa. Por quê? Então, esse é um foco que é completamente diferente do cara que está ali numa etapa que nós chamamos de águas calmas, que olha, ele está no ongoing, ele tá fazendo, recebendo nossas caixas, ele está dando os feedbacks, ele está gostando, os ajustes estão sendo feitos, ele está no ongoing. E depois tem o trampolim. Ele chegou na etapa de renovação. Então, nessas 3 fases, a forma de você se relacionar e a forma de você mudar as estratégias de retenção são completamente diferentes. O cara que está na primeira etapa, que ele... A primeira etapa é o quê? 2, 3 meses? Seria os 2, 3 meses. Legal. Porque o que aconteceu nesses 2, 3 meses que fez com que ele churneasse? Entendeu? Com certeza não foi uma saturação de produto. Então foi ou quebra de expectativa, ou problema financeiro, ou, não sei, algum problema mais grave que aconteceu nesse momento. O cliente que cancela ao longo do ongoing, aí é alguma coisa talvez um pouco mais grave. Será que ele se frustrou com o produto? Será que houve uma mudança abrupta? Ou será que as requisições que ele havia feito não foram corrigidas, não foram atendidas? Porque é importante ressaltar, que eu acho que isso foi uma falha minha, desculpe, nós entregamos as caixas de acordo com algumas informações. São elas porte, sexo, raça, idade e as características que nós entendemos conforme essas entregas vão acontecendo. Então, conforme as entregas vão acontecendo, nós agrupamos e aglomeramos esses consumidores por similaridade. Então, nós temos ali o grupo que é muito fã de petisco, o grupo que é destruidor, o grupo que é alérgico, o grupo que gosta de brinquedos de corda. Então, isso faz com que nós consigamos entregar a melhor experiência possível para aquele consumidor com base nessas similaridades. Então, se o churn aconteceu, por exemplo, nessa fase de ongoing, pode ser que a gente tenha falhado na realocação desse cliente. Pode ser que a gente não tenha sido eficientes o suficiente durante a comunicação, caso ele tenha se frustrado, e explicar para ele que não, a gente pode adequar teu plano, ou quais são as suas necessidades. Então, as estratégias são muito diferentes em cada uma dessas etapas. E no começo do ano, nossa direção era nesse sentido. Sempre tratamos churn, mas dessa vez nós estávamos tratando de uma forma muito mais metodológica. Sempre encaramos o churn, mas a gente nunca deixou isso claro para a companhia como um todo. E isso foi uma falha minha. Por quê? Poucas pessoas tinham acesso a essa métrica. E todo mundo ouvia falar que é importante e sabe que é importante reter cliente, mas eles não entendem de forma quantitativa o que isso significa. Então, foi tornar essa métrica pública. Foi falar, gente, isso é churn. O churn se mede assim. O churn é dividido em 3 fases. É assim que a gente pensa em cada uma dessas fases. O teu trabalho, quando tem um problema, impacta nessa métrica que impacta nesse churn. O tempo de atendimento, o tempo de montagem, a qualidade do atendimento, o rating que a caixa recebe depois de ser entregue, a velocidade que nós temos de inovar e desenvolver produtos, a forma como nós vendemos. Então, tudo isso impacta em churn. Então, foi esmiuçar essa métrica, esmiuçar esses resultados e dar uma direção para quem está executando e levantar isso como uma bandeira da companhia. E foi isso que nós fizemos em janeiro.
E é isso que está sendo feito agora e está fazendo com que nós sejamos mais resilientes ainda nesse momento de crise, porque nós estamos entendendo que algumas baixas vão ser necessárias, infelizmente, vamos perder churn, vamos ter churn por motivos financeiros. Muitas pessoas estão perdendo emprego, então não faz sentido a gente achar que a nossa base vai passar ilesa a isso. O problema vai ser a gente perder cliente por ineficiência operacional nossa. Seja por falha de produto, falha de atendimento ou falha de serviço. Isso é inadmissível. Então, esses cuidados que tá fazendo com que a gente não perca para a gente mesmo. É uma coisa que eu uso muito aqui dentro também. Cara, perder faz parte, perder é do jogo. Se você está disposto a jogar, você está disposto a perder. Agora, perder para você mesmo, fazer gol contra, poxa, aí é complicado. É o famoso estoicismo, né? Para a gente lidar com essa crise. Cara, eu vou fazer o que está ao meu alcance. O que não está ao meu alcance, eu não vou chorar. Né? Mais ou Sim. menos isso. Luciano, sensacional. Cara, aprendi muito. Eu vejo o quão complexo é o seu negócio. Eu vejo o quão complexo é a sua logística, seu atendimento. Cara, vocês estão de parabéns aí por conseguir unir tudo isso para um objetivo único aí, para o propósito da empresa. Mas eu vejo também a sua competência, a competência do seu time como o principal fator de vocês terem chegado onde vocês chegaram. Cara, queria agradecer de novo seu tempo aí, sua disponibilidade e considerações finais aí a seu cargo. Como é que vai ser? O que você vê aí, Petico, mercado, até o final desse ano aqui? Arrastar Cara, 2020. bom, primeiro, eu que agradeço pelo convite, viu? Eu gosto muito de falar, cara, de conteúdo, gosto muito de falar de negócio, gosto muito de falar de cliente. Então, é louvável, inclusive, que você esteja gerando esse conteúdo de qualidade e tornando ele acessível para outras pessoas, porque, queiram ou não, hoje o mercado digital representava 5% do nosso comércio, né? Então, tem 95% de pessoas que não entendem ainda de comércio eletrônico, que estão começando agora a entender os princípios básicos da necessidade de você ter, sei lá, um bom conteúdo. Então, é importante que iniciativas como essa apareçam cada vez mais, né? E que você continue gerando esse conteúdo para uma parcela de pessoas que, infelizmente, ou não tiveram acesso a isso ou ainda não haviam percebido a importância, né? Obrigado também pelo elogio ao time. Cara, tudo que a gente executa aqui dentro é com base nas pessoas, né? No nosso time, eu falo com muito orgulho, nosso time é muito bom. Isso faz com que nós consigamos ser ágeis em algumas tomadas de decisão, ágeis no direcionamento do negócio, porque nós nos preocupamos o tempo todo em entender se é aquilo que o cliente quer, que é muito básico isso, né? Na verdade, se você teria de ser o racional para todo mundo. Você coloca muita gente boa, se você dá muita oportunidade para que ela desenvolva da melhor maneira possível o trabalho dela, você entrega bons desafios, encoraja, mostra o problema e explica para ela que o que a gente tem que fazer basicamente é satisfazer o cliente. E aí a mágica acontece. Então não tem muito segredo, e aí a nossa responsabilidade, a minha responsabilidade é garantir que a comunicação simplesmente seja a mesma, que todo mundo esteja olhando para o mesmo lado e entenda o objetivo. Então é muito mais mérito do time do que meu ou dos outros fundadores, porque até estatisticamente, se a gente for, na verdade, fazer a proporção, né, 3 contra 20 e tantos. Então, o mérito é todo do time. A gente está só para direcionar mesmo e tentar tirar as barreiras para que eles cresçam, se desenvolvam, resolvam os problemas. E falando um pouco de 2020, bom, a gente vai continuar com o mesmo planejamento do ano, sem grandes mudanças. Eu espero um segundo trimestre um pouco mais apertado, desafiador, assim, eu acho que para a economia em geral. Então, eu ficaria muito satisfeito com uma estagnação ao longo desse período. Então, eu acho que o foco agora não é necessariamente crescer base, mas é ser eficiente. Então, nós somos muito focados nisso também. Nós temos uma preocupação muito grande com eficiência operacional.
porque nós entendemos que o contexto é muito incerto, né? Então, é difícil a gente tentar predizer de que iremos crescer ou devemos investir em novos canais, em novas operações, em um cenário de tamanha incerteza, né? E isso vai contra, inclusive, a nossa cultura desde o dia zero, que foi ser muito cauteloso. Cauteloso é diferente de burocrático. A gente toma as decisões rápidas, mas sempre embasadas em resultados ou em um indicador muito forte. Então, dificilmente é algo dedo no vento. Então, é muito, 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 muito difícil que as decisões sejam tomadas dedo no vento. E eu ficaria muito feliz, cara, se a gente passasse por esse trimestre tranquilamente, assim, sem muitas emoções, sem muitas oscilações. Um fator positivo é que o nosso mercado ele é um pouco resiliente à crise, né? Historicamente, o mercado pet ele tem se saído relativamente bem em crises como de 2002, 2008. Ele deixa de crescer, mas ele cresce, continua crescendo. E o canal que nós estamos inseridos, o meio online, ele está crescendo. Então, são dois fatores somados que tendem a nos dar uma certa tranquilidade, se comparado, por exemplo, com outros setores que, infelizmente, estão sofrendo muito mais. Então, o que vai definir aí o jogo nosso do ano é a nossa capacidade de continuar focado naquilo que a gente vem falando desde o dia zero, que é, olha para a sua base, olha para o seu cliente, entende as demandas dele, seja o mais flexível possível dentro da capacidade operacional, traz pessoas boas para a operação, empodera elas, mostra para elas a direção do que tem que ser feito e a magia acontece. Não tem segredo. É isso. Só simplesmente isso. Vamos terminar com essa frase que parece simples, mas é muito complexo. Luciano, cara, muito obrigado mais uma vez aí. Vamos marcar outro bate-papo aí, que foi muito, muito enriquecedor. Cara, eu que agradeço. Muito obrigado e a gente se fala. Tchau, tchau. Valeu, um abraço.